Eu quero dizer à juventude, nós temos hoje, juventude, olha aqui, pense comigo, juventude, pense comigo. Nós temos escândalo de líderes, nós temos escândalo de pastores, escândalos de jovens, e aí você fica assim, eu não estou tendo um referencial, é tantos escândalos. Teu referencial, jovem, é Cristo. E é claro que se o seu pastor, o seu líder, segue o exemplo de Cristo, você pode imitá-lo. Paulo diz em 1 Coríntios 11, primeiro, sede meus imita, assim como eu sou de Cristo. Se você imita a Cristo, teu pastor imita a Cristo, siga ele. Mas quem não presta, Deus não vai deixar no poder. Ele vai começar derrubando quem? Isso. E quem era que estava na frente aí? O rei. Era o rei. Como era o nome do rei? Joaquim. Pronto. Observem que Deus vai começar entregando esse rei. Por quê? Porque esse rei não obedeceu, o povo não obedeceu, pecado de idolatria, secularismo, eles se envolveram com os outros povos, pecaram, se entregaram a todo tipo de prática pecaminosa. Então, Deus começa com a liderança. Não se preocupe, não. Juventude, pense comigo. Juventude, se tem um erro na liderança, não se preocupe. Deus vai começar derrubando quem? A liderança. A liderança que não presta. A liderança que não é comprometida com a Bíblia. É verdade. Não se preocupe. Quem é que está no controle de tudo? É Deus. É Deus. Daniel está mostrando que tudo pode parecer um caos, uma desgraça, uma miséria. Mas quem é que está no controle? É o Senhor. Então, juventude, tem jovem que diz, eu não vou mais servir a Deus, que tem tanto escândalo na igreja, eu vou ser crente na minha casa. O fato de ter escândalo não tira aquilo que é bom. Viu, jovem? Você é crente em Deus. Sirva a Deus com sinceridade. Deus vai derrubar, primeiramente, começando pelo próprio rei, ok? Ele vai derrubar esse rei que não tinha compromisso com Deus. Olha o verbo do verso 2, como é que diz? Olha o verbo aí. Verso 2. A qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: Pode ir. Desde o ano 13 de Josias, filho de Amon. Pronto, é lá Daniel. Daniel. O Jeremias foi quem entregou a mensagem, mostrando tudo, mas eles não quiseram. Vai lá. 3. Isso. E diz as penadas. Não, verso 2. E o Senhor entregou nas mãos de Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Siná, para a casa de seus deuses. De seu Deus. Bem, quem foi que entregou? Ele e os vasos, quem entregou? O Senhor. Entregou na mão de quem? Joaquim. Na mão de quem? Do rei de Judá. O rei de Judá era Joaquim. Ele entregou na mão de quem? Do rei da Babilônia. Isso. Lê aí de novo para você perceber bem. Olha aí, como é que diz? E o Senhor entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. Sim. E ele os levou para a terra de Siná, Isso. para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios da casa no tesouro do seu Deus. Ou seja, juventude, Deus, ele deu todo o tempo necessário para que Israel se arrependesse. Deu todo o tempo necessário para que os reis de Israel, de Judá, se arrependessem. Mas não quiseram. Cai o próprio Israel, depois cai Judá, e eles não quiseram se arrepender. O que nós aprendemos aqui? Aprendemos que Deus dá um tempo para a humanidade. Ele deu um tempo para os dias de Noé, ninguém quis. Deu tempo para Sodoma e Gomorra, nos tempos de Abraão, ninguém quis. Agora ele vai começar. E quem entregou o rei Joaquim nas mãos da Babilônia, quem foi? Foi o próprio Deus. O próprio Deus. Ou seja, o verbo entregar aqui, a ação é divina. Quem não presta, juventude, pense comigo. Se a liderança não presta, um dia Deus vai entregar ela à desgraça. Deus vai arrancar, Deus vai limpar. Isso, eu nem preciso profetizar que Deus vai limpar a casa. Já está claro na Bíblia que Deus não aceita o pecado oculto. E se for a liderança, e se for um líder, também se for um líder da mocidade que não está bem, Deus vai te arrancar daí, porque Deus arranca, não é isso? É verdade. E aí coloca outro. E ele levou o rei Joaquim para a Babilônia, e a Bíblia diz que levou os bens para a casa do Deus da Babilônia. Outra coisa que eu quero dizer para vocês. Nabucodonosor leva tudo para a Babilônia e coloca na casa do seu Deus, que é Bel. Coloca lá. E aí, observem, coisas de Deus na mão de quem não tem compromisso com Deus não serve para
Para nada. Ficou lá escondido. Mas quando você vai para o capítulo 5, no dia que Belsazar foi mexer nas coisas de Deus, aí Deus matou ele. Por quê? Porque não é bom mexer naquilo que é sagrado, que é de Deus, ok? Então, veja bem que a primeira coisa, Deus vai derrubar Jeoaquim. Deus vai levar, nós falamos aí das 3 levas, porque Jeoaquim era ímpio, o povo também não estava prestando, todo tipo de pecado, Deus derrubou o rei e depois derriba o povo, ok?